Boa noite. Eu acho que eu já comecei meio mal, acho que vou melhorar aqui, né? Boa noite. Agora melhorou, né, irmãos? Coisa boa estar aqui com vocês. Queridos, eu acho que Deus tem algo grande para fazer aqui hoje de noite. Como fez de manhã e como fez já ontem à noite no Connect. Eu orei, eu pedi para Deus que Ele dobrasse a unção para hoje de noite. Eu pedi para Deus com toda a minha humildade, Senhor, se cabe ao Senhor e se é digno, dobra a unção que o Senhor derramou sábado aqui. Eu peço isso para o Senhor hoje. Eu creio que Deus está trazendo uma palavra para marcar o nosso espírito. Amém, queridos? Tem alguém que não me conhecia aqui? Tem? Todo mundo já me conhece, glória a Jesus. Amém? Deus é bom. Mas eu queria falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a Sagrada Escritura em 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos começar a ler do versículo 4. É uma palavra forte, irmãos. Amém? É uma palavra que vai gerar o impacto, mas um impacto que vai trazer transformação na nossa vida. Você veio para ser transformado hoje? Então pergunta para quem está perto de você, está pronto? Pergunta para ele, está pronto? Pega na mão dele, dá uma chacoalhada e diz assim, ó, está pronto? Se segura que você vai voar hoje. Em nome de Jesus. A unção vai descer. Glória a Deus. Vamos começar a leitura. Eu quero já começar aqui que eu estou intenso. No versículo 4, e diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na vinda dele. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção aqui até esse ponto para nós entrar na mensagem principal. Essa carta de Paulo que ele escreve à igreja de Corinto mostra que Paulo ele estava diante de Deus feliz com a igreja, por ver o tamanho da graça que o próprio Deus derramou sobre aquela igreja, a fim de não faltar nenhum dom para eles. Você imagina entrar numa igreja, em um ambiente onde todos os dons espirituais são manifestos: o dom da sabedoria, do conhecimento, da revelação. Era um orando em língua, era o outro interpretando a língua, era um profetizando, tudo com ordem, obviamente. Mas uma igreja que tinha todos os dons. A Bíblia diz que em tudo Deus os enriqueceu nele. Não houve uma igreja daquele tempo que tivesse mais graça do que Corinto. E Paulo estava agradecendo a Deus por isso. Porém ele fala algo interessante aqui. Ele diz que Deus iria confirmá-los até o fim. Isso mostrava que eles ainda não estavam prontos. Apesar de terem a proporção de graça que tinham, o dom que possuíam, o conhecimento que aquela igreja carregava, eles ainda não estavam prontos. Irmãos, Paulo aqui já começa a conduzir a igreja a despertar para algo. Porque muitas vezes, se nós começarmos a olhar para esse ponto de vista, que Deus nos usa, que carregamos o dom, se não tivermos certa maturidade espiritual, vamos achar que estamos prontos para ir para o céu. E isso pode ser muito perigoso.
Porque se nós olharmos apenas para o dom espiritual que carregamos e não fizermos uma autoanálise do nosso caráter diante de Deus, nós podemos perder o céu mesmo sendo usados com os dons na terra. Ter dom não significa que eu estou pronto para ir para o céu. Jesus mesmo disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E o que Jesus disse a eles? Apartai-vos, não vos conheço. Porque o que me torna conhecido de Cristo não é o quanto eu sou usado por Ele, mas o quanto o meu caráter é reto diante do Senhor, o quanto o meu coração está alinhado ao coração dele. É isso que vai definir a minha entrada no céu. Então Paulo estava dizendo: Ele vos confirmará até o dia, até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor. Não pode haver na igreja algo que seja repreensível. E aí entramos agora no texto principal. Versículo 10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo aqui mostra em que ponto a igreja precisava ser trabalhada. Apesar de ter todos os dons, apesar de ser muito carregada de graça da parte de Deus, era uma igreja que havia divisões. Era uma igreja que Paulo identificou que não era unida, porque cada um tinha um pensamento, cada um tinha um sentimento. E isso é muito ruim, irmãos, porque Jesus falou algo muito forte. Em Mateus 12, 25, ele diz que toda casa dividida contra si mesma não subsiste, ela não permanece de pé. A casa pode ser enriquecida em tudo, pode ser muito bem abastada, pode ter tudo, mas se ela for dividida contra si mesma, ela não vai ficar de pé. Não vamos longe, quantos de nós já vimos em noticiários na televisão, todos os dias isso acontece, de ver pessoas muito bem de vidas tirando a própria vida, que tem tudo, tem status, tem dinheiro, bons carros, boas casas, tem gente que trabalha para ele não trabalha, ele vai curtir Maldivas, né? Ele fica lá, tem outros que trabalham na empresa dele. Aí você olha nos noticiários, o cara foi lá, tirou a vida da esposa, se matou. Ou seja, bens, enriquecimento não serve de nada se não houver unidade. Na igreja de Cristo é a mesma coisa. Ela pode ter muitos dons, ela pode ter tudo, mas se não tiver unidade, ela não vai permanecer de pé. Então, sobretudo, o que Paulo está falando é que a igreja precisava ser alinhada ao coração de quem? De Cristo. Ela precisava de mais unidade, eles precisavam ser unidos em Cristo. Versículo 11 ele vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. No 13 ele diz, questionando a igreja: acaso Cristo está dividido? Então cada um falava
Exatamente isso. Não, eu sou de Apolo porque Apolo me batizou. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E isso gerava dentro da igreja contendas. Irmãos, isso prova que apesar daquela igreja ter tudo, eles pecaram justamente porque não souberam lidar com as referências que eles tiveram. E a igreja de Cristo tem referências, ao qual muitas vezes nos inspiram. Eu tive pastores que me ensinaram, que me batizaram, que fizeram algo na minha vida espiritual para que eu tivesse aqui hoje. Só que na minha certa imaturidade daquele tempo, eu não soube lidar com isso. E eu queria falar como eles, eu queria ser como eles, eu queria andar que nem eles, eu queria pregar que nem eles, eu queria ser eles. Só que nós temos que ter um cuidado. Nenhuma referência pode ocupar o lugar de Cristo nas nossas vidas. A igreja do Senhor, ela só tem uma referência, e a referência é Cristo. Por quê, pastor? Porque Apolo, por mais que tivesse um poder grande de persuasão, e vamos dizer uma coisa, cá para nós tem pessoas, irmão, que tem um poder de persuasão fantástico, consegue atrair todo mundo para ela. Ela chega no ambiente, todo mundo quer estar perto dela, todo mundo quer abraçar ela, todo mundo quer estar ali junto. Todo mundo, irmão, sabe, quer receber um abraço, porque a pessoa tem um poder de persuasão. Mas eu quero te dizer algo, isso não vale de nada. Porque talvez o poder de persuasão daquele indivíduo pode estar te afastando de Cristo e de Deus. Por quê, pastor? Porque os valores de vida que aquela pessoa segue são errados. Não adianta de nada ele ou ela se demonstrar muito apaixonada ou apaixonado por Jesus, chorar, encher os olhos d'água, abraçar todo mundo dizendo, sabe que Jesus é amor, que Jesus perdoa, que Jesus é o Salvador, se com os valores de vida que ela segue e vive, ela mostra totalmente o contrário dos valores de Cristo. Porque não posso eu abraçar, beijar uma pessoa, falar de Jesus se eu traio a minha esposa. Se eu sou desonesto nos negócios. Meu querido, vai chegar um momento que, se você é uma pessoa que tem temor de Deus no seu coração, vai chegar um momento que esse temor vai te despertar, e até o abraço desta pessoa vai te incomodar. Quando ela chegar perto de você, dentro do teu espírito, você vai se sentir mal. Você vai dizer, tem algo errado. O cara é muito carismático, mas tem algo que não bate mais. E você vai começar a orar, e o Senhor vai te mostrar. Amém? Talvez tem pessoas que não estão mais aqui entre nós, que se desviaram porque colocaram em seus corações alguém no lugar que só Cristo deveria estar. Quem sabe está assistindo pela live? E o Espírito Santo te diz, é para voltar. Tua referência não é nenhum homem, é Cristo. A vossa referência é Cristo. Não é nenhum homem, não é Apolo, não é Paulo, é Cristo. Sabe por que é Cristo? Porque como homem, ele foi tentado em tudo e nunca pecou. Então ele é referência. Nunca, você sabe o que é passar por essa vida aqui e não cometer um pecado? Com os olhos, com a mente, com o espírito, com as atitudes, nada. Ele foi pleno. Só Cristo pode ser a nossa referência, querido.
Apolo poderia ter muita persuasão, mas ele era falho. Eu quero te mostrar, deixa um pouquinho aqui, vamos ver o que diz João, capítulo 17. Olha a oração que Jesus fez a Deus antes de ser crucificado. Vai aparecer na tela. João 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Eu acho que não é esse versículo aí. Eu não falei o versículo, né? É o versículo 20. Tô acelerado, irmão. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Lê toda a igreja o que diz aí. Seguinte versículo diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que Jesus está mostrando? Que as pessoas deveriam crer nele através da nossa pregação. Então a pregação de qualquer pessoa, seja pastor ou não, precisa conduzir as pessoas a Cristo, porque Ele é a referência. Eu não posso trazer ninguém para mim, meu irmão. Tem uns camaradas por aí que pensam que se ele não estiver em tal lugar, irmão, a coisa não vai andar, vai desandar, é que nem maionese. Coitado. Cristo é a nossa referência e por isso permanecemos. Tem gente, irmão, que sai de igreja, entra em igreja, sai de igreja e entra em igreja, porque nunca coloca Cristo como sua referência. Nunca coloca Cristo no lugar que é dele na sua vida. Eu saí de lá porque me frustrei com fulano, eu saí de lá porque eu me frustrei com Beltrano. Querido, e vou te dizer, tu vai passar por todas as igrejas da face da terra, você vai se frustrar em todas. Porque Cristo é a vossa referência. Eu vou falar isso hoje pelo menos umas 495 vezes. Amém? Cristo é a vossa referência. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele foi à cruz por você. Olha para mim um pouquinho. Algum pastor já morreu por você? Já deu a vida por você? Estou falando no sentido literal mesmo. Morreu. Nós podemos doar o nosso tempo, podemos doar a nossa energia, renunciar muitas vezes inúmeras coisas para estar e lhe ajudar. É o dever do pastor. Mas morrer por você, não. Até porque seria em vão morrer por você. Sabe por que seria em vão? Porque para uma pessoa morrer por outra a fim de salvá-la, ela deveria primeiro ser perfeita. Na antiga lei, só se imolava e se fazia um sacrifício para derramamento de sangue, a fim de perdoar e cobrir pecados, se aquele animal fosse perfeito. Não podia haver nele defeito algum, na orelha não podia ter nada. Então pegava-se o animal mais perfeito do rebanho, passava por um crivo de análise. Esse cara aqui é perfeito, então é esse que vai morrer. É esse sangue que nós vamos derramar para a purificação do pecado, para a cobertura do pecado, aliás. Por que Cristo morreu por nós? A Bíblia chama ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele era o Cordeiro perfeito, não houve pecado nele. E ele foi à cruz por você, ele derramou seu sangue, sangue de alguém perfeito e puro. Por isso que só Cristo poderia nos salvar dando a sua vida. Se alguém morrer por você, vai ser um suicídio que talvez possa fazer com que a pessoa até perca o céu. Graças a Deus que Cristo é a nossa referência. Graças a Deus que Paulo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Os teus olhos não podem sair de Cristo, Ele é a nossa referência.
Ei, até quando você vai ficar aí assistindo essa live? Vai parar de ficar assistindo, vai vir para cá. Está na hora. No próximo culto eu vou dizer, quando você menos esperar, você vai estar dentro da igreja, nem vai saber o que vai acontecer. O negócio vai te puxar, vai te arrastar daí para cá. Estou profetizando na sua vida isso. Amém? Esse dia chegou um cara e disse assim para mim: pastor, o demônio me trouxe aqui. Eu disse assim: quem te disse que foi o demônio que te trouxe? O demônio te levar para uma boate, para um boteco, mas para a igreja? Quem te trouxe foi Cristo, irmão. Amém, irmão? Cristo vai fazer com que nós estejamos e sejamos uma igreja unida nele. Nele, mais ninguém nessa cidade. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o propósito então de Cristo é trazer unidade. Nós devemos pregar Cristo para que as pessoas creiam nele e sejam um com ele e Deus. Então a probabilidade de que, se eu trouxer alguém para mim, eu afaste as pessoas de Deus. É bíblico. E eu me torno então o detentor da divisão, fazendo assim. O que acontecerá com o detentor da divisão? Você está pronto para ouvir? Esse silêncio é bom. É o peso da glória aqui presente. Tito, capítulo 3, versículo 10. Não precisa abrir a Bíblia não, senão não vamos demorar. Acompanha na tela com o pastor. Pode botar NBV. Olha o que diz: se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser-lhe feitas uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, desaprendi a ler agora. Tá. Cortem as relações com ele. Versículo 11. Pois tal pessoa tem um senso de valores errado, está pecando e por si mesmo está. Eu não quero estar com esse tipo de pessoa, não. Antes de eu me converter, eu tinha umas amizades de gente boa, top. Eu ia jogar futebol no vestiário, era um assim, ó. Literalmente. E outro assim: paz e amor. Graças a Deus nunca usei droga, irmão. O Senhor me guardou sempre. E certo dia nós estávamos na frente de uma cancha de futebol. Naquele tempo eu não entendia, hoje eu sei. Alguma coisa me impeliu assim dentro de mim. Eu vou entrar lá dentro da quadra e vou assistir o futebol. Deu 2 minutos, eu entrei lá dentro, deu 2 minutos. Porque eu olhei no relógio, eu lembro até hoje. Só ouvi o barulho da sirene da polícia. Todo mundo no paredão. 4 foi preso, porque encontraram droga. E outros 2 já estavam até atrás porque traficavam. E se eu tivesse junto? É mais ou menos isso, irmão, que a Bíblia está falando. Por que eu tenho que cortar relações com o detentor da divisão? Porque ele já está condenado pelo seu pecado. E se eu estiver com ele? Pegou? Eu vou para o mesmo buraco junto. Deus me livre. Você quer ir para o buraco ou quer ir para o céu? Só o corpo um dia vai ir, né, irmão? O corpo sim, um dia vai ir para o buraco, mas o nosso espírito, a nossa alma vai para Deus, vai ir para o céu, vai viver a vida inteira, a eternidade toda com Ele. Vamos cear com Ele na eternidade. Uma vez eu ouvi de uma professora de português: diga-me com quem andas, direi quem tu és. Nunca mais esqueci aquilo.
Você está entendendo o que o texto está falando para nós? Peso do que o Senhor está falando. Essa aqui eu não falei do dia inteiro hoje, nem ontem. Mateus 23:15. Olha o que se torna a pessoa que segue os valores errados de uma pessoa detenta da divisão. Pode colocar atualizada mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é isso? Um recém-convertido, digamos assim. Era o termo que eles usavam para uma pessoa que é recém havia se convertido a um conceito, a uma crença, ou até mesmo uma religião. E uma vez feito, o discípulo, ou recém-convertido, o tornais filho do quê? 2 vezes mais do que vós. Meu Deus. A pessoa que anda com o detento da divisão e que segue os valores errados que aquela pessoa segue, ela vai se tornar 2 vezes pior do que ela. E a Bíblia está falando que não é um filho do céu, é um filho do inferno. Diz que o pastor assim, está repreendido, em nome de Jesus. Irmão, falei que a palavra vai ser forte. E é bom que seja, porque às vezes a gente só está acostumado a comer comida light, e quando come a comida mais forte a gente sente mal, não é assim? Eu sou assim. Se em casa a gente come comida com pouco sal, com pouco tempero, né? E depois a gente sai, vai numa outra casa, come comida bem temperada, volta assim, não desceu legal, tô ruim. Tem alguém que é assim também? Ficar enjoado, porque o corpo não está acostumado com aquele alimento forte. Mas se continuar comendo, daqui a pouco nem sente mais. Por isso que às vezes a gente tem que mudar o tempero um pouco, pegar uma coisa mais forte. Aleluia. Nós somos chamados para a comunhão do Filho de Deus. Quando a gente vive nessa comunhão com Jesus, vai chegar um momento que a coisa vai estreitar, porque Ele quer o nosso coração alinhado ao dele. E essa é a noite, irmão, que eu declaro que é o romper de um novo tempo sobre nós, em nome de Jesus. Eu declaro que hoje, em nome de Jesus, escute bem o que eu estou dizendo, eu declaro que hoje, em nome de Jesus, todos os detentores da divisão caiam diante de Cristo. Hoje, em nome de Jesus. Vamos terminar lá em 1 Coríntios, o que Paulo fala. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha o temor e o medo que Paulo tinha de desviar a igreja de Cristo, trazendo para ele. Apesar de ser muito usado por Deus, dos discípulos foi o único que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não foram dignas de serem ditas para os homens. Mesmo esse homem, ele não queria que a igreja de Cristo deixasse de fazer com que Cristo fosse sua referência e ele passasse a ser. Paulo tinha muito temor. E ele disse: eu não fui a vocês com sabedoria de palavras. Irmão, Paulo era culto. Se Paulo usasse toda a capacidade que ele tinha para falar, ele falaria, as pessoas não entenderiam. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, conheceu toda a lei judaica. Ele poderia usar uma palavra que as pessoas nunca tinham ouvido falar, interpretar a palavra, explicá-la ainda.
Ele disse: eu não fui com sublimidade ou sabedoria de palavras. Por quê? Para não anular a cruz de Cristo. Ele cresça. Preste bem atenção nesse detalhe aqui que é importante. Isso aqui é muito forte, irmão. Uma pessoa pode anular a obra da cruz na minha vida e na sua. E eu te pergunto, qual foi o efeito da cruz? Eu não vou perder a salvação, irmão, por ninguém. Ninguém vai fazer com que eu perca a salvação. Ninguém, irmão. Ninguém vai ser a minha referência. Cristo é a minha referência. A cruz de Cristo é o lugar que eu almejo estar todos os dias. Todos os dias. Tem muita coisa aqui, Jesus. Provérbios 6:16, vamos rápido que eu tenho que orar ainda, irmão. E o Espírito Santo me mandou fazer uma coisa aqui que eu fiz sábado. Fica tranquilo, é coisa boa. Não se assustem. E vai ser muito forte. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Diz o 17 assim: olhos altivos, língua mentirosa. Sabe o que é olhos altivos? É a pessoa que pensa que ela é a última bolachinha do pacote, e se ela não estiver no ambiente, a coisa não vai. Coitado. Língua mentirosa, não preciso nem falar, né, irmão? Todo mundo sabe o que é isso. Mãos que derramam sangue inocente. Uma pessoa que desvia alguém da fé está derramando sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o último, e o que semeia contendas, isso Deus detesta. É isso que o divisor faz, o detentor da divisão. Ele gera contendas entre os irmãos. Olha para o pastor um pouquinho aqui, queridos. Não vai vir com chifre, nem com garfo. Muitas vezes vai vir com pinta de apaixonado por Jesus, abraçando, beijando, dizendo: sai de lá, porque lá não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Diante de Deus aqui, irmão, em nome de Jesus, como pastor, eu te autorizo a olhar nos olhos dessa pessoa e repreendê-la em nome de Jesus. Pode fazer isso. Olha nos olhos dessa pessoa, aponta o dedo bem no meio do nariz dela e diz: olha para mim que eu vou te dizer uma coisa. Você pensa que você é minha referência? Você nunca foi minha referência. Eu estou naquele lugar porque Cristo é minha referência. Cristo morreu por mim. Cristo me salvou. Cristo me lavou dos pecados. Cristo me redimiu. Cristo foi até o final e morreu por mim naquela cruz. Quando ninguém me via, quando nem você o conhecia, Ele foi lá onde eu estava e me arrancou das trevas, me tirou da depressão, me tirou da ansiedade, me curou, restaurou meu casamento, transformou minha vida financeira. Onde você estava? Cristo é minha referência. Eu te autorizo a fazer isso como pastor. Você tem essa autoridade de ser filho de Deus. Amém? Meu Pai amado, vamos avançar aqui. Onde é que eu estou, Jesus? É tanta coisa. Romanos 16:17. A cereja do bolo fica no final. Calma aí, segura. Romanos 16:17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem. O que a Bíblia manda a gente fazer?
Já viu aquele ditado que diz: esse aqui é irmão desse, é amigo desse, né? Noteis bem. Então a Bíblia manda a gente observar e a gente discernir. Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, e em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que a Bíblia manda mais uma vez a fazer, irmão? Afastai-vos desse. O detentor da divisão, ele é oportunista. Às vezes ele vai te encontrar na rua, vai fazer questão de atravessar a rua para apertar você, a sua mão, conversar com você. Que saudade! Fazia muito tempo que eu não te via. Estava orando por ti essa semana. Vai aproveitar a oportunidade, não tinha nada marcado, mas vai te encontrar no mesmo ambiente que ele frequentou, que ele está. Que às vezes até isso acontece. Mercado, você está lá comprando lá, está lá o camarada, cruza você com um carrinho. Que bênção que eu te encontrei. Estava precisando falar com você. Tem uma coisa muito boa para te dizer. Ele é oportunista. Note bem. Descobriu uma coisa que você nem sabe. Com certeza você não sabe, mas eu vou te dizer. Só para manchar o teu coração. Cristo é a tua referência. Mais uma vez eu digo. Afastai-vos dessa pessoa. Você pensa assim: querido, Deus te abençoe, mas eu tenho que sair correndo, tem um compromisso agora, não tem como conversar. Uma hora a gente conversa, vai lá na igreja. Duvido que vai vir. Eu duvido. E se afaste, corte relação, corte vínculo. É isso que temos que fazer para estarmos unidos a Cristo. Pastor, então o que eu tenho que fazer para me unir? Quem eu devo me aproximar para me unir a Cristo, pastor? Primeiro tenha esse propósito, em que Cristo seja a tua referência. E olha para mim, cereja do bolo agora vem. Sabe de quem que você tem que se aproximar para ser amigo? Posso te falar? Efésios 5, 4. Efésios 4, 3. Tanta referência que já estou até perdido já. Efésios 4, 3. Vai assim, esforçando-vos cuidadosamente por preservar a unidade do Espírito, em maiúscula, Espírito Santo, no vínculo. Sabe quem é que traz unidade? Sabe quem é que faz o meu e o seu coração ser um com o de Cristo e o de Deus? Sabe quem é que faz com que o coração da igreja esteja alinhado a Cristo? O Espírito Santo. Ele tem que ser o teu amigo de todos os dias e todas as horas e todos os momentos. Se você precisar desabafar, tem que ser com Ele. Se algo estiver te chateando, vai para Cristo, vai para a oração e diz: Espírito Santo, me ajuda aqui. Faltou um texto. Mas eu vou citá-lo aqui. Eu deixei marcado, só vou citar aqui porque eu sei ele de cor. Cadê? Mateus 23, 9. Sabe o que Jesus disse? A ninguém chameis por Pai na terra, porque um só é o vosso Pai, é Deus que está no céu. Meu pai na fé, meu pai na fé. Ninguém é teu pai na fé. Cristo foi quem morreu por você, e o único Deus é aquele que está lá no céu te aguardando ansiosamente para que você lá chegue. Busque relacionamento com o Espírito Santo. Essa noite vai ser uma noite que vai arrebentar algo no espiritual. Vai romper algo, e já está rompendo. A divisão acabou hoje.
para um tempo de unidade perfeita dessa igreja em Cristo, para um tempo de comunhão profundo com o Espírito Santo. Pode ter certeza, querido, o Espírito Santo vai te usar aqui dentro. Vai te usar aqui dentro. É uma igreja que vai ter dons. Já tem. Não é que vai ter, já tem. Em conhecimento, em sabedoria, em revelação. Mas acima de tudo, unida a Cristo. Unida a Cristo. Vamos orar? Eu acho que eu posso pregar então mais. Vamos orar? O recado é meio pesado, irmão, é impactante, mas é isso mesmo que o Senhor me mostrou que era para fazer.